essa gravação depois vai estar disponível no site do webinário, no site do evento. A gente não garante hoje, mas provavelmente a partir de amanhã ela já deve estar lá no site. Vou falar sobre a certificação ao final disso aqui. Peço que mantenham seus microfones fechados durante a fala da Ana Carolina, né? Nós tentamos enviar para todos os cursistas o material necessário para a utilização, para fazer o disco de Newton. Nem sei se todos receberam, espero que tenham recebido, foi meio corrido, nós viemos ontem, no fim da tarde, né, quase à noite já, isso, né, se não receberam, procurem, por favor, na sua caixa de spam, que muitas vezes acontece como são muitos e-mails mandados ao mesmo tempo, nem sempre cai na caixa de entrada, tá? Então, eu vou agora passar a palavra para a Ana Carolina, né, para ela poder fazer as apresentações e começar a atividade. Obrigada, Luciane. Bom, como ela falou, meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em Física, tenho mestrado, tenho doutorado, trabalho, sou professora no ensino superior para o curso de Engenharia, e além disso trabalho numa startup fazendo pesquisa e sou voluntária também na equipe do Arte Ciência, que é um grupo do Instituto de Física que trabalha com divulgação científica de ciências, né, principalmente de física. As nossas atividades principais são oficinas e mostras, exposições com vários experimentos de física. Agora a gente está, como a maioria das pessoas, pausado, né, e pensando como continuar nessa situação de pandemia. E aí a gente vai, durante essa semana do USP Escola, apresentar algumas oficinas, né? Então é um pouco diferente fazer uma oficina assim online, mas eu espero que dê certo. Depois eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu vou falar um pouquinho do que é o disco de Newton, vou mostrar alguns videozinhos para vocês, e aí depois a gente vai fazer de fato o disco de Newton, né? E aí quem tiver separado os materiais já e quiser e for fazer, e aí vou também tirar dúvidas pelo chat e tudo mais. Ao longo da apresentação também eu propus algumas perguntinhas para vocês, que vocês vão responder online, eu vou mandar o link pelo chat, aí é só clicar, responder a pergunta, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Se por acaso quem tiver alguma dificuldade, alguma coisa assim, pode mandar aqui no chat. A Luciane vai me ajudar aqui a lidar com o chat também, tá? E aí, enquanto vocês estiverem fazendo também, vocês podem perguntar e tudo mais. Tá? Então, como ela falou, a oficina hoje é sobre o disco de Newton, né? Que é esse disco aqui bonitinho que está aqui para vocês. Tá. E aí, antes de eu começar a falar, eu queria ver um pouquinho qual que é o perfil de vocês. Então, mandei aqui no chat o link. Se vocês clicarem nesse link, vai ter essa pergunta, né? Qual você é professor de quais séries? E aí vocês clicam na opção que tem lá, e aí já vai aparecer para a gente aqui as respostas. Então, por favor. Tem o pessoal já respondendo, vou esperar aqui um pouquinho. A maioria do pessoal é do Fundamental 2, né? Tem alguns estudantes, tem o pessoal do médio, Fundamental 1, infantil, superior, um monte de gente. Tá? Tem algumas pessoas respondendo aqui pelo chat também. Tá? Legal. Esse é um experimento que dá para fazer em em quase todas os níveis, tá? O infantil precisa pensar aí direitinho como fazer, mas dá para fazer também, tá? Bacana. Bom. Maioria das pessoas Fundamental 2, bastante gente do médio, depois Fundamental 1, infantil, alguns estudantes, algumas outras pessoas, alguns do superior. Miguel, tá chorando ainda, filho? Gente,
tem alguém com o microfone aberto, por favor, fechem o microfone de vocês, tá? Para não atrapalhar. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui, tá? Legal. Então, vamos começar a falar do disco de Newton, né? O que é o... Bom, antes de a gente falar dele, vamos falar da luz. A luz branca, ela é composta de várias cores, né? Então, o que é o arco-íris? O arco-íris é quando a luz do sol passa por uma gotícula de água e aí as cores da luz branca se separam. E aí a gente vê aquele arco bonito no céu, né? Outro jeito de fazer essa separação é com um prisma, né? Então, você joga a luz branca no prisma, a luz vai passar por ele e quando sai do outro lado, ela sai separada nas várias cores, tá? Então, tem uma capa de um disco muito famoso, né, que é um disco do Pink Floyd, que é essa representação, né? Você tem a luz branca chegando, você tem o prisma e do outro lado saem as várias cores, né? E aí, aqui a gente tem também uma representação disso que a gente chama do espectro da luz visível, né, que são as várias cores que a gente vê, que estão todas no arco-íris. Tá? Nem sempre no arco-íris é fácil de ver todas elas, né? Ele é bem fraco no céu, mas dá para ver, principalmente, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quais são as cores, quantas cores são que vocês veem e quais são as cores que você vê? Tá? Então aqui, deixa eu mandar aqui no chat de novo. Tá? O link aqui para vocês entrarem e colocarem lá quantas cores vocês veem e quais cores vocês veem, tá? Então, mandei aqui no chat, se vocês puderem clicar nesse link, tá? E aí a gente vai ver aqui quantas cores você vê, né, no arco-íris. Deixa eu ver se eu consigo deixar separado aqui. Não consigo. Aqui, pronto. Tá? Vou mandar o link de novo aqui. Mandei o link de novo. Tá? Bom, a maioria do pessoal está respondendo aqui pelo chat. Aparentemente tem algum problema com o link que não está funcionando. Vou tentar mais uma, senão a gente faz aqui pelo chat mesmo. Tá? Mandando o link no privado. Desculpa, gente. Everyone. Os processos de ingresso dentro da vara, vocês estão conseguindo limpar hoje as varas que estão dando maior. Pronto, agora deve ter ido o link. Ações articuladas com o Pacto Nacional pela... Agora sim, gente, desculpa. Então, bastante gente vê 7 cores. Bastante gente também aqui, olha só. Mais do que 10 cores, né? Então, quando a gente coloca esse espectro grande aqui, né, fica mais fácil de ver do que quando a gente olha para o céu, né? No céu ele é bem fraquinho, tá? Às vezes tem gente aqui falando que nunca viu vermelho, né? No céu é bem complicado. Quando a gente tem aqui, fica um pouco mais fácil, né? Dá para notar que tem várias cores, né? Que tem um laranja, aqui tem um
uns alaranjados até chegar no amarelo, tem vários tons de verde. Aqui na região do azul tem aquelas cores que ninguém sabe o nome, aqueles verde água, azul sei lá o que, azul bebê, né? E aí, aqui, bastante gente respondeu, né? A maioria vê 7 cores, né? Tá todo mundo bastante acostumado a ouvir, não, tem o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, tem outra, azul e esqueci outro nome. Anil que se Anil, fala. obrigada, anil. Azul, anil, violeta, né? Então a gente aprende desde criança que o arco-íris tem 7 cores, então é bastante razoável que bastante gente esteja aqui nas 7 cores, mas colocando ainda mais assim, bastante gente consegue ver mais cores. Várias pessoas veem menos cores também, principalmente se o arco-íris estiver no céu, porque é muito difícil de ver, né? Mas, enfim, né? E aí, né, vou mandar aqui o link de novo, para não perder, porque o pessoal responde aqui pelo chat. E quais as cores que vocês veem, né? Tem várias das cores aqui, tá? Então... Eu quero só ouvir, só. Eu não quero câmera, não. Não vou aparecer, não. Só quero... Tá. Gente, alguém de novo com o microfone aberto. Só ouvir. Então, das coisas. Vermelho, azul, violeta... Né, tem várias cores que dá para ver aqui. Nessa faixa é bem mais fácil, né, de ver as várias cores, enquanto o arco-íris está no céu é mais complicado. Né? Então, bastante gente consegue ver o vermelho, laranja, verde, amarelo, nessas cores mais simples, é mais fácil de ver. Essas cores mais esquisitas aqui que a gente não consegue ver tanto, é um pouco mais complicado. Deixa eu ficar de olho aqui na hora. Tá? Então, e aí, se a luz branca pode ser separada em várias cores, né, que é o que acontece com o arco-íris, o que será que acontece se a gente juntar essas várias cores, né, tudo misturado, né? O que será que pode acontecer? Então, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, que é o disco de Newton funcionando, digamos assim, né? Então, prestem atenção para ver qual é a cor que vocês veem no disco agora. Tá? Quando ele está girando bem rápido. Ok? Deixa eu passar aqui. Então, vou colocar aqui de novo. O vídeo para vocês verem. A descrição da oficina tinha um certo spoiler ali, né, do que é que vocês veem, mas vocês veem que, mesmo com o vídeo, né, que às vezes é um pouco complicado, dá para ver bem. Né? Ok? Então, a maioria do pessoal aqui conseguiu ver o branco, né?
Tá? Né, bastante gente respondeu, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, o disco de Newton é esse dispositivo que consegue juntar as várias cores. Né? Ele tem aqui as 7 principais cores do arco-íris, e quando você gira ele muito rápido, você consegue ver a junção dessas cores, você consegue ver esse disco branco. Né? O nome desse dispositivo ele é uma homenagem ao cientista Isaac Newton, né, que numa época em que ele ficou isolado por conta de uma epidemia de peste negra, né, em Londres, né, na fazenda da família, ele estudou várias coisas, inclusive a composição da luz branca. Né? Então, aqui ele fez o que seria uma fenda para colocar uma incidência de luz bem pequenininha, né? um feixe de luz branca, colocou um prisma aqui e aí projetou isso e viu as várias cores. Né? E aí ele foi uma das primeiras pessoas a falar que tinha os 7 cores. Tem uma certa lenda aí de que inicialmente ele teria visto só 5 cores, mas aí como tem as notas musicais, mas não se sabe muito bem se isso é verdade, se é lenda, não se sabe muito bem. Né? Então, e aí, além dessa questão física, né, de que você tem que a luz branca é composta das 7 cores, qual que é a outra coisa que está envolvida na explicação de por que a gente vê branco? Né? Então, isso está relacionado a como a gente vê. Né? Então, a visão ela é um sistema que é bastante complexo e que não envolve só o olho. Né? Além do olho, a gente precisa de luz. Né? Então, de noite, num quarto escuro, a gente não consegue ver, mesmo com o olho aberto. Né? A gente precisa que a luz entre dentro do olho e seja recebida na retina. Né? E aí, essa luz, esse sinal que é recebido na retina, ele vai ser transformado em impulsos nervosos e vai ser transmitido para o cérebro. Quem interpreta essa luz, essa informação que está chegando no olho, é o cérebro. Né? Então, se a gente, para enxergar, a gente precisa não só do olho, mas também do cérebro. Né? Sem contar da luz que chega dos objetos. Né? Se a gente estiver com cérebro ok, olho aberto, mas não tiver luz chegando no olho, a gente também não enxerga. Tá? Então, aqui tem uma outra representação. Né? Então, você tem o objeto, né? A luz que vem dele entra aqui no olho, é projetado na retina. Né? Esse sinal que a retina recebe, ela transforma em impulsos nervosos que são transmitidos até o cérebro, e o cérebro pega todos esses sinais e interpreta o que é o objeto, qual é a cor, se ele está se movimentando ou não. Né? E aí tem várias partes do cérebro que estão fazendo essa interpretação. Tá? Bom, e aí, como é que a gente vê, né, todas essas cores juntas? Daí está relacionado com o movimento, né? Então, quando as imagens que você está vendo, né, quando essa luz está chegando das coisas tem uma frequência muito alta, né? Então, elas passam muito rápido, o cérebro interpreta como se isso fosse um movimento contínuo. Né? Então, aqueles livrinhos de animação, né? Não sei se tem algum professor de artes que faz aqueles flipbook. Né? Então, você pega como se fosse um livrinho, você faz imagens ligeiramente diferentes em cada uma das páginas do livrinho, e aí passa bem rápido. Né? E aí você consegue ver esses desenhos aqui como se fosse, como se ele estivesse se movimentando. Né? É a mesma coisa que embasa os desenhos animados, né? Então são vários desenhos com pequenas diferenças entre um e outro, e que quando você passa bem rápido você vê esse movimento. E também
é o cinema, né? Cinema, televisão, você filma alguma coisa acontecendo, e aí são várias fotos que são colocadas em sequência, e aí quando você vê essas várias fotos passando muito rápido, você vê como se fosse um movimento, tá? Esse muito rápido é pelo menos 20 quadros por segundo. Então, se você passa 24 imagens em 1 segundo, o seu cérebro interpreta como se fosse um movimento contínuo, né? Pode ser mais rápido? Pode, mas se for mais devagar, né, se for menos quadros por segundo, não dá para... Você não vê como se fosse contínuo, você vê que você identifica como vários quadros, né? Então, no caso do disco de Newton, essas várias imagens que a gente vê muito rápido e que o cérebro interpreta como sobrepostas são as várias cores do arco-íris, né? Então, cada uma dessas fatias passa muito rápido né, na sua visão, e aí o cérebro recebe isso e interpreta como se todas essas cores estivessem vindo do mesmo lugar. E aí, nessa sobreposição, a gente tem um efeito meio que contrário do que acontece no arco-íris. Então, no arco-íris você tem a luz branca que se divide nas várias cores. No disco de Newton você tem as várias cores que você gira muito rápido, todas elas vêm da mesma posição e o cérebro interpreta como se fosse tudo junto, elas se fundem e você enxerga o disco esbranquiçado. Tá? E aí, agora, a ideia, né, eu vou passar aqui um vídeo para vocês da gente fazer o disco de Newton. Tá? Porque aí tem algumas coisinhas assim. A ideia é que quem conseguiu separar o material faça, em caso do disco de Newton. Eu vou olhar aqui o chat se vocês tiverem dúvidas, se alguém quiser, né, perguntar outras coisas, eventualmente o que dá para trabalhar com os alunos, como dá para fazer e tudo mais. Tá? Mas aí eu vou primeiro passar o videozinho aqui, tá? A ideia é fazer um círculo de mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro, divide ele em 8 partes, já vou falar disso. Pinta cada uma dessas partes com essas cores do arco-íris. Aí recorta. Faz esse círculo no papelão, né? Recorta também para ele ficar durinho, porque senão ele fica muito molenga. Pode ser um CD velho também, né? E aí cola de cada lado um dos discos, né? Um de um lado, o outro do outro. E aí faz ali 2 furinhos a mais ou menos 1 centímetro do centro para passar o barbante. O barbante mais ou menos 1 metro. Já passo o link do vídeo. Tá? Coloca o disco no meio e aí precisa prender esse barbante. Tá? Pode fazer com nozinho, pode fazer com cola. O barbante ficar bem firme, porque aí quando gira ele funciona. Dá as nozinhas na ponta e aí gira ele bem para enrolar o barbante e aí puxa, que é quando a gente vê o disco esbranquiçado.
Tá? Vale chamar a atenção aqui que a gente está fazendo uma variação, né, do disco de Newton. O disco de Newton supostamente são 7 cores, que são as 7 cores clássicas, né, tradicionais do arco-íris, mas é muito mais fácil dividir em 8 do que dividir em 7. Tá? Então, a gente vai dividir em 8 partes, como se fosse uma pizza, né, e pintar com as cores, né? Bastante gente viu 10 cores, tem gente que viu 7, tem gente que viu mais, vem que tem bastante variação, né? Então, tudo bem, a gente pode cortar, pode pintar em mais do que as 7 cores, tá? E aí, aqui estão os materiais, né? Lápis de cor, ou giz de cera, régua, compasso, ou então uma tampa, um disco que você consegue colocar ali e fazer o circular, né? Lápis, tesoura, o barbante, a cola para colar, pincel é opcional, tá? E aí, o passo a passo. Né? Então, primeiro você faz esse disco na folha branca, né? Pode ser, se você pode medir o compasso, né? Com a régua, né? Usar a régua para abrir o compasso no tamanho de 5 centímetros, né? Acho que dá para ver aqui, se põe aqui, mais ou menos 5, não pode ser maior, pode ser menor, né? E aí você, né, gira faz o círculo na folha branca, né? Divide nas 8 partes, pinta com cada uma das cores do arco-íris, né? Aqui está uma sugestão, né? Então, uma coisa que vocês podem explorar é se pode mudar a ordem, se pode mudar as cores, se pode colocar outras cores, qual que é o mínimo de cores que pode colocar, tá? Recorta, né? Faz uma outra cópia, né? Vocês podem fazer agora, como a gente tem o tempo bem curto, fazer uma só, tá? Desenha esse disco do mesmo tamanho no papelão, recorta, cola um disco de cada lado, faz os furinhos aqui, né, a mais ou menos 1 centímetro do centro do disco, né? Passa o barbante por ele e coloca metade do barbante de um lado e a outra metade do outro, né? E aí precisa prender esse barbante. Então, você pode fazer esses nozinhos aqui, tá? E aí você pode colar esses nozinhos aqui no disco, tá? E aí precisa deixar secar bem, mas se você colar ele fica bom. Pode fazer nozinho aqui atrás também, e aí cola esses 4 nós. Ou você pode fazer esses outros nós aqui, né? Que foi como eu fiz no vídeo. Faz esses 2 aqui, deixa ele bem pertinho do disco e aí faz mais 2 nós, né? Um aqui na frente, um aqui atrás, também bem próximo para manter ele bem firme, né? Então, aqui assim, né? Então faz para ele ficar bem firminho, tá? E aí dá os nozinhos nas extremidades dos barbantes e aí tá pronto. Então eu vou deixar aqui as instruções, né? Vou dar uma olhada aqui no chat e aí se vocês tiverem dúvida, né, conforme forem fazendo, eu vou mandar aqui para vocês também o link do vídeo e do roteiro do experimento, né? Eu fiz um roteiro em PDF, tá? Então aqui está o link para o roteiro, vocês conseguem acessar e baixar, e o vídeo, já mando também. O vídeo tá nesse link aqui também. Tá? Eu vou tirar dúvidas agora. A apresentação, ela também vai ficar disponível, né? Como a Luciane falou. E tem o meu e-mail, tanto no roteiro quanto aqui na apresentação. Se vocês tiverem dúvida, depois está refazendo, está pensando em como colocar isso numa aula, e não sabe muito bem, está com uma dúvida, pode me escrever, né? Coloquem no assunto Oficina Disco de Newton para eu saber do que se trata, mas podem mandar e-mail que eu ajudo vocês a tirar dúvida, pensar como que dá para aplicar isso com os estudantes, com os alunos. Se você é de determinada série, falar, não sei muito bem o que dá para fazer, pode me escrever, tá? Se quiserem.
perguntar aqui também. Alguém perguntou aqui se a tonalidade que você pinta tem influência. Sim, tem influência sim. Tá? Então, se você pintar muito forte, né, então, por exemplo, aqui, né, aqui eu tenho um disco que eu pintei bem forte. Aqui eu tenho um disco que eu pintei fraquinho. Né? Aqui vocês veem até que nem são as 7 cores, eu fiz só com 4 cores. Né? Aqui tá bem forte também não são as 7 cores mais tradicionais, tá? São 8 e são outras. Tá? E aí você vê diferença. Né? Então, uma das sugestões que eu dou é de vocês fazerem um disco pintado bem forte, cola de um lado, o outro bem fraquinho, cola do outro, para ver a diferença também. Para quem não tiver todos lápis de cor ou giz de cera de todas as cores, pode fazer só com as cores que tiver, tá? Dá certo também. Se você fizer com uma cor... E aí, outra coisa que é interessante de explorar também é qual que é o mínimo de cores ou qual a combinação mínima de cores que dá certo, tá? E aí faz, né, testa, né? Isso pode ser até algo para explorar com os alunos, né? De qual é o mínimo de cores, né? Então, será que se eu fizer só 2 cores dá certo? Será que tem que ser 3? Né? A gente tem várias né, coisas que dá para explorar aqui. Outra coisa que é interessante, né, que alguém aqui comentou até no chat de explorar, é outros jeitos de fazer girar rápido. Né? Então, um dos problemas que pode acontecer é se não girar muito rápido, você não vai conseguir ver. Né? Então, esse do barbante é um que é bem legal, ele costuma funcionar bem. Tá? Mas dá para tentar outros jeitos, né? Então, alguém aqui disse que fez com peão, né? Dá para, enfim, dá para tentar, né? Eu fiz um aqui que não deu muito certo, né? Então esse daqui eu fui tentar fazer com um catavento, né? Então tem uma rolha aqui, mas precisa testar um pouco mais, né? E como talvez fazer um catavento um pouco mais firme do que só talvez com cartolina, né? E ver um jeito dele girar rápido e tal. Então dá para eventualmente explorar isso daqui também, tá? E explorar outros jeitos de girar. Tá, alguém perguntou aqui sobre alunos com deficiência visual, né? É uma ótima pergunta, precisaria pensar como fazer, não sei se faz cores para pessoas que têm deficiência visual, é uma coisa bem... principalmente para pessoas que nunca enxergaram, né? Então, não sei, realmente não sei como responder. Podemos discutir mais, que
Então, se quiser, a Elizabeth, né, que perguntou aqui, se quiser me mandar o e-mail, a gente pode conversar, tá? Precisaria pensar e dar uma pesquisada aí um pouco mais. Ana, tem alguém perguntando como entrar em contato com o grupo Arte e Ciência. Ela está com ideia de fazer no mestrado com essa junção, e seria interessante conversar com quem já está trabalhando com isso. Tá? Sim, tem. Eu acho que o grupo tem um e-mail. Me manda e-mail, manda e-mail para mim, que aí eu vejo direitinho. Tá? Tem algumas pessoas do grupo que estão aqui na sala também. Acho que o professor Miki eu não vi, mas a Cecil tá aí. E o Will parece que está aí também, se eles souberem, quiserem responder, mas se não, manda e-mail para mim que eu encaminho, tá? Que eu vejo direitinho como que qual que é a questão e aí encaminho. Alguém falou aqui da questão do mínimo de cores, né, e da sequência. Eu arriscaria dizer que o mínimo são umas 2 ou 3 cores, pelo menos uma cor, né, parece, não sei se tão óbvio assim, mas uma cor não vai funcionar, porque só tem uma cor, né, mas acho que com 2 deve dar para fazer, precisa testar, com 3 acho que já vai bem, tá? E a sequência não importa, né, porque como você gira bem rápido, né? Todas as cores se sobrepõem, não precisa ser uma ordem certa, né? Elas vão todas se sobrepor e aí não tem importância, né? Coloquei aqui na ordem só para deixar bonitinho mesmo. Dá para trabalhar com a questão das cores primárias e secundárias também, né? Lembrando que a gente tem diferença para cores primárias quando a gente está falando de pigmentos, né? Então, se você tem tinta que você mistura, você vai ter cores, as cores primárias vão ser uma, 3 delas, né? Se você tem cores de luz, né? Se você tem, por exemplo, como é que se diz? Abajur, né, lâmpadas coloridas, você tem outras cores que são primárias, tá? Mas dá para trabalhar tudo isso. As outras perguntas aqui, tem que pintar tudo, né, melhor. Se você quiser pintar só a parte de fora aqui, mas tem que, né, o que não pode é pintar alternado, né? Um pinta a parte de fora, outro pinta a parte de dentro. Ou pinta tudo, ou pinta sempre na mesma região, né? E os dois lados é só porque o que você olhar é que vai aparecer, né? Se você não colocar do outro lado, vai ficar só o papelão e você não vai ver nada. Disco de Newton na aula de matemática. Precisa pensar um pouquinho também. Me manda e-mail, me lembra que a gente pensa nisso daí. Tá? Para rodar com o liquidificador eu tentei, mas é muito rápido e aí é difícil de prender. Então, como o jeito que eu tentei prender não deu certo, ele saiu voando. Ventilador gira mais devagar, é mais fácil. Ventilador portátil, aquele spinner também, né? Ciano é azul claro. Tá. A Elma aqui falou de comprimento de onda, frequência.
dá para usar super bem esse experimento com isso. Vai ter uma outra oficina também do Arte e Ciência, que é de espectroscópio caseiro, que é bem legal para isso também. Não lembro quando que é o dia, tá? Mas me manda e-mail também que eu ajudo, tá? Um comentário bacana aqui, que falaram que o Tadeu falou que tem vários alunos que têm deficiência visual de nascença, né, e que eles colocavam que a cor do objeto é uma propriedade, né, então do mesmo jeito que você tem várias propriedades no tato, né, tem coisas mais lisas, mais porosas, macias, a cor seria uma dessas propriedades que ativa os órgãos da visão, né, então talvez fazer um disco de Newton com várias texturas diferentes, e aí talvez fazer um outro que tenha essas várias texturas ao mesmo tempo fosse uma ideia interessante. Eu não sei como é que junta essas várias texturas, né? Precisa pensar aí, mas talvez fosse uma ideia interessante, né? Então você põe nas várias faixas as várias texturas, e aí em um deles você põe todas as texturas juntas, né? Ou então quando você, é que eu não sei se dá para girar muito rápido para a pessoa sentir todas as texturas ao mesmo tempo, mas né? Dá para fazer, acho que talvez essa analogia. Alguém deu a sugestão aqui de como trabalhar na aula de matemática, formas geométricas e fração. Muito bom, né? Dá super bem mesmo, né? Então, dá para dividir não só em 8, mas dá para dividir em outros jeitos. Dá para trabalhar alguma coisa de geometria, daquelas coisas de como dividir certinho e tudo mais. Já passo o meu e-mail de novo. A gente tem várias dúvidas aqui. Se eu, por acaso, é, não, não passo, quer dizer, não vou conseguir passar por todas, né? Me mandem e-mail. Passando o meu e-mail aqui de novo, o link do vídeo e o link do roteiro do experimento.
Isso, tem uma pergunta cabeluda aqui. Se é possível usar disco de Newton na aula de sensoriamento remoto? Precisa pensar direitinho, mas talvez dê, não sei. Me escreve também. Acho que precisaria entender o que exatamente você vê na aula de sensoriamento remoto para ver se faz algum sentido aí de colocar o disco de Newton. Alguém falou aqui de pintar com canetinha. O problema da canetinha é que ela possivelmente vai ser uma cor mais escura, assim, né? Então talvez não dê muito certo. Uma outra opção é a tinta guache, ela também deve ser muito escura, mas talvez anilina ou essas aquarela, ou talvez até o guache, se você diluir, misturar um pouco da cor forte com o branco, porque ela fica mais clarinha. Para educação infantil aqui, o pessoal sugeriu de fazer com CD e com bolinha de gude para fazer peão. Então é uma ideia legal também. Ana, acho que parece que o professor Miquel está aqui e parece que o Arte Ciência tem algumas experiências com outras coisas, né, para pessoas com deficiência, né? Então, para entrar em contato com o grupo, né? Eu acho que o Will colocou o e-mail do próprio professor Miquel para quem quisesse entrar em contato, né? Mas é possível achar rapidamente, né? Acho que na internet, vocês, colocando no Google, é bem fácil de achar o grupo do professor Miquel, né? Mas acho que tem várias experiências que são muito interessantes lá com o pessoal do Arte Ciência, né? Obrigada. Perdão. Eu não sabia que... É a Lucy. Oi, muito prazer. Você bebeu? Alguma relação? Bom, gente, nosso tempo está quase acabando, então, não sei, o pessoal aí acho que estava fazendo, conseguiram, deu certo, fui falando alguma das dúvidas aí, né? Eu coloquei aqui também mais um daqueles linkzinhos online que eu vou mandar aqui também, para sugestões sobre o que vocês acharam, né? Eu acho que está todo mundo começando nessa coisa de aulas online, oficinas online, coisas todas online, então gostaria de ouvir as sugestões de vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, peraí que eu já vou mandar ali no chat. Eita. Deixa eu abrir aqui o chat de novo. Chat. Então, se vocês puderem entrar aqui e dar sugestões, tá? Vou olhar aqui também no chat depois as sugestões que derem. Então,
estão aqui, então estamos todos aprendendo, então acho que é sempre bom a gente receber as sugestões aí. Se tiverem outras dúvidas, tá? Eu vou mandar aqui de novo o link do roteiro, do vídeo, meu e-mail, e a gravação também vai ficar disponível em algum momento. O pessoal vai mandar para vocês. Aqui o Daniel levantou a mão. Aqui. E o meu e-mail. Se tiverem dúvidas, quiserem mandar comentários também, pode mandar para o meu e-mail. E é isso, gente. Temos um tempinho aí, se quiserem ainda mandar alguma outra pergunta. Alguém falou da ferramenta dos questionários, né? Se vocês quiserem, o link para ele é esse aqui, ó. Bom, então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? O tempo é bem curto, tem bastante coisa que dá para explorar com esse experimento, tá? Então tem bastante coisa que dá para achar no guia do experimento, tem algumas referências lá embaixo também, tá? Então deem uma olhada. E aí, como eu falei, se tiverem dúvidas, quiserem ajuda para compensar a sequência didática, como trabalhar com os alunos e tudo mais, podem me escrever. Não sei se vou conseguir responder rápido, mas prometo que respondo todo mundo. Tá? As fontes estão no guia do experimento. Aqui, de novo, o link para o vídeo e para o roteiro, né? Nesse roteiro tem a explicação da física envolvida, como que faz, como que o que observar, como que explica e tudo mais. Bom, acho que a gente está encerrando, então. Eu vou agradecer a Ana, né, pela participação, o grupo do professor Miquia está em peso, né, colaborando com essa semana, acho foi excelente, né, essa aula, muitos adoraram, estão todos respondendo. Muitos perguntaram como é que vão ter acesso a essa gravação não digo hoje, mas provavelmente a partir de amanhã, ela vai estar disponível, né, no site do evento, né, então ela está sendo gravada, nós vamos colocar isso lá, e agora eu vou colocar para vocês como é que vocês vão poder pedir o certificado para essa atividade, né? Não, nós vamos emitir certificado para todos os participantes e para a Ana como ministrante, né? Então, agradecer imensamente, né, a boa vontade da Ana, né, e do grupo do professor Miquia, e aí agora eu vou colocar para vocês aonde que a gente vai ter opa, okay.
tá? Aqui é o formulário, né, onde vocês vão poder fazer o pedido de certificado, lembrando que ele já está aberto, vai ficar aberto só até amanhã, né? Vai ser um certificado por atividades por dia, tá? Então, ele vai ficar aberto hoje até as 9 horas da manhã, então, por favor, respondam o quanto antes puderem, né, para não ficarem sem o certificado, porque senão vocês vão ter que entrar em contato, né, para pedir. Nós tivemos, assim, no auge das atividades, 228 participantes, é muito para a gente, né, a gente nunca pensou em uma atividade como essa com tantos participantes, né. Presencialmente a gente não conseguiria, muito provavelmente, a gente não teria que fazer uma coisa no anfiteatro como esse. Achei ótimo, né, essa participação de todos. Quem não conseguir anotar esse link, ele também já está disponível no site do evento. Então, podem acessar o site do evento, ele já se encontra lá o link para o pedido desse certificado, tudo bem? Eu vou encerrar aqui a atividade, vou parar a gravação. Luciane, você pode mandar... mandaram aqui, eu ia pedir para você mandar o link no chat, mas acho que já mandaram, já, desculpa. Alguém já colocou. É rapidinho, o pessoal é rapidinho, né? Essa hora é muito legal, né? Essa participação das pessoas é legal. Eu vou encerrar a atividade, vou parar a gravação e vou encerrar a sala, porque a sala tem que ser fechada, porque à tarde a gente tem outra atividade nessa sala. Então, agradecer novamente a Ana e ao grupo do professor Miquia, né, por essas atividades. Agradecer a todos os participantes, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado, né, essa atividade. E aí a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada a todos pela atenção, desculpa aí a confusão. E aí, qualquer coisa, me escrevam. Muito obrigada. Obrigada, Luciane. Tchau, tchau, gente.